Bom, pessoal, na primeira parte desta videoaula, estávamos analisando uma questão, né, de que se dados dois vetores, né, não paralelos, isto é, dados dois vetores no plano que não descansem sobre uma mesma linha que passa pela origem, a pergunta era se esses dois vetores conseguiam preencher o plano cartesiano. O que significa preencher o plano cartesiano? Significa que eu vou colocar isso como uma pergunta. Será que todo P do plano cartesiano, né? Um ponto P do plano é uma lista ordenada de tamanho 2. Nesse caso, P, vamos a escrever como sendo a lista de entradas P1, P2. Se P for preenchido, quer dizer que, se o plano for preenchido, quer dizer que para todo ponto P do plano, a equação vetorial formada com os vetores U, V e P sempre tem solução. Nesse caso, P é o vetor constante da equação vetorial. Então, se para todo ponto P, né, fixado qualquer P do plano, será que essa equação vetorial sempre tem solução? Geometricamente, vamos colocar um desenho, né, que represente essa situação. Digamos que aqui eu tenho o vetor U. E aqui eu tenho o vetor V. Opa, desculpa. Aqui tenho V. Beleza? E aqui eu tenho o vetor P. Qualquer vetor, mas uma vez que eu fixo ele, né? Uma vez que eu fixo o vetor, eu me pergunto, né? Se eu posso encontrar escalares, né? De tal forma que P seja a suma vetorial de algum múltiplo escalar de U com algum múltiplo escalar de V. Né? Essa seria a pergunta a ser respondida, né? Será que P é a suma vetor, qualquer que ele seja, mas uma vez que tu fixe ele, a pergunta a ser respondida é se esse P se escreve como suma vetorial de algum múltiplo escalar de U, com algum múltiplo escalar de V. Lembra que se X e Y, tu puedes encontrar números de tal forma que esse carinha aqui, mais esse carinha aqui, seja esse carinha, nesse caso tu dices que P é a suma vetorial de algum múltiplo escalar de U com algum múltiplo escalar de V. ¿Sí? ¿Cómo tú responderías esa pregunta? Tú quieres encontrar dado P, tú quieres saber si esa ecuación vectorial tiene solución. Entonces, para isso, né, tu pode usar o ferramental que tu sabe, né? O sea, tu tens na tua mão umas ferramentas e com essa ferramenta tu construi coisas. Uma forma de construir uma resposta, né, para esse problema seria construir un sistema de ecuaciones lineares, aquel sistema atrelado a esa ecuación vectorial. Entonces, digamos que esa ecuación vectorial sería ecuación estrella, la ecuación vectorial estrella. Entonces, tú vas lá, ahí tú comienzas a hacer operaciones. Aquí V1, P2. Aquí P1, P2. Ahí tú comienzas a sumar, suma vectorial. Suma vectorial. Aquí tú igualas, porque igualdade de vetores. Dois vetores são iguais, se somente se componente a componente são iguais. Então, tu tem isso aqui. Então, nesse caso, tu tem que um sistema de equações lineares. Isso aqui um sistema de equações lineares de tamanho 2 por 2, ou seja, duas equações com duas incógnitas. As incógnitas são x e y
os termos constantes do sistema de equações lineares são P1 e P2. Os coeficientes do sistema seriam U1, V1, U2, V2. A hipótese de que U y V no son paralelos, como U y V no son paralelos, então há uma condição importante, e essa condição é a seguinte, ó. Essa condição é de suma importância, porque essa condição vai me permitir construir a solução. Então, construindo a solução do sistema. E a solução é única. Vamos chamar o sistema estrela-chapéu, Q. Então, um sistema de equações lineares de tamanho 2 por 2, se isto aqui acontece, né, com os coeficientes, se os coeficientes do sistema satisfazem essa condição de que essa diferença aqui é diferente de zero, então o sistema de equações lineares tem solução única. Desse eu te escrevo aqui, né, a matriz de coeficientes do sistema. Matriz de coeficientes do sistema. A matriz de coeficientes do sistema seria 1, V1, U2, V2. V2. Nota que essa matriz, né, as colunas dessa matriz são as entradas de U, a primeira coluna, né? E a segunda coluna da matriz seriam as entradas do vetor V. Então, essa aqui seria U e essa aqui seria V, né? Então, a primeira coluna dessa matriz de coeficientes, por exemplo, é as entradas de U e a segunda coluna seriam as entradas do vetor V. A matriz de termos constantes. Do sistema seria P1, P2. Então, usando regra de Kramer, que é um negócio que tu estuda no ensino médio, aí dá uma conferida. Tu pode obter que x é igual a quê? A o determinante da matriz de coeficiente do sistema, ou seja, x se escreve como uma fração, em que o denominador é o determinante da matriz de coeficiente do sistema. E no numerador é também o determinante de uma matriz. De qual matriz? A matriz, né? Na matriz de coeficiente, tu substitui a primeira coluna pela matriz de termos constantes. Então, em vez de escrever isto aqui, tu escreve isto aqui. Então, tu coloca P1, P2, e aqui deixa V1, V2. Pronto. Já tu obtém, né, quem é x, quem é o valor de x. Aquele número que está multiplicando, né, escalarmente ao vetor u. Agora, quem é y? Quem seria y? Bom, y também se escreve, né, como sendo uma fração, cujo denominador é a matriz de coeficientes do sistema. Então, por essa razão, é muito importante, de que os vetores que tu escolher, né, para gerar o plano todo, sejam não paralelos, porque isso garante, né, que tu possas construir a solução do sistema, usando a regra de Kramer. Desculpa aí. E o numerador seria o determinante de uma matriz. Qual matriz? Tu vai na matriz de coeficientes e nela, né, substitui a segunda coluna pela matriz de termos constantes. Aqui tu deixa U1, U2 e aqui tu
coloca P1, P2. Aí tu depois faz as operações respectivas para encontrar a solução única do sistema. Então, esse aqui seria o X, né, que multiplica U, e esse aqui seria o Y, que multiplica a V. E, portanto, né, tu tem uma solução única. Então, qualquer que seja P, qualquer que seja P, qualquer que seja P dado, né, nessa figura, nesse desenho, esse P sempre se escreve como uma soma vetorial dos vetores U e V. Isso sempre acontece de múltiplos escalares de U com múltiplos escalares de V. Né? Então, qualquer que seja P, ele sempre se escreve como uma soma desse tipo. Né? Uma soma desse tipo. O problema seria encontrar esse X e esse Y que façam com que isso aqui seja P. Mas, como os vetores são não paralelos, ese X y ese Y siempre existen y son únicos. Y ve dados por esas fórmulas aquí. Ó. Beleza? Ok. Então, esse problema está resolvido. Então, conclusão. Quaisquer dois vetores U y V no paralelos. O no paralelismo, né? Paralelos. No, opa, no paralelos geram a R2 com unicidade. Quer dizer isso que todo P se escreve, né, como combinação linear única de U e V, ou seja, em outras palavras, dado P, qualquer que ele seja no plano, essa equação vetorial sempre tem solução e a solução é única, é única, é única. E esse X e esse Y vem dados, né, por essas fórmulas aqui. Beleza? Então é isso. Agora vamos numa definição. Então, definição. Digamos que eu te dou uma lista de K vetores. E essa lista, né, de vetores de R2, né, eu vou etiquetar assim. V1, V2, V3, até VK. Esse K pode ser menor que 2, maior que 2, ou K igual a 2, que seria esse 2 que aparece aqui. Né? Ok. Então, dado uma lista de K vetores no plano, esses vetores, nós vamos dizer que eles formam uma base para R2, se qualquer que seja P, essa equação vetorial tem solução e ela é única. Beleza? Então, se estamos no plano, né? Eu te dou uma lista de vetores, digamos K vetores. Essa lista se diz que forma uma base para R2, se qualquer que seja P, a equação vetorial dada sempre tem solução. Então, digamos assim, eu vou fazer um desenho que represente essa situação. Então, aqui V1, digamos aqui V2, digamos aqui V3. Eu não sei quantos vetores vou te dar, mas digamos que eu te dou uma lista de K vetores, pode ser 25, 20, 30, 1, 2. Esses vetores, e aqui te dou um P, está P. Então, se dado qualquer P, digamos, esse P está fixo agora, se para qualquer P
esse P se escreve como combinação linear desses K vetores, então tu diz que esses vetores formam uma base. A combinação linear tem que ser única, ou seja, P só se escreve de uma forma como combinação linear desses vetores. Não pode ser que P se escreva de duas, três, quatro, cinco formas usando esses K vetores, beleza? Se só existe uma forma de que P se escreva como combinação linear desses K vetores e para cada P sempre isso seja possível, então tu diz que os K vetores formam uma base de R2. Beleza? Então, olha só, eu te digo, prove que um vetor só nunca poderá ser uma base para R2. Então, um vetor não pode. Ou seja, K igual a 1, não. O sea, tú no puedes pegar un vector. K no puede ser 1. K no puede ser 1. O sea, K no puede ser menor que 2. ¿Beleza? ¿Por qué? Porque en ese caso tú no consigues preencher todo el plano. O sea, estoy aquí y yo te digo que yo pego un vector no nulo, ¿no? Entonces, la idea es, ¿será que con ese vector consigo preencher el plano? No, ya tú sabes que no. ¿Por qué? Porque tú solo consigues gerar, ¿no?, aquellos vectores que fican ¿dónde? ¿Onde? Una recta gerada por V. Entonces, si tú pegas un punto en un plano que no está en esa línea gerada por V1, entonces esa ecuación vectorial jamais terá solución esa aquí. P no está en la línea, esa línea gerada, ¿no?, por V1. Beleza? Esa línea L aquí. Entonces, si P no está en esa línea, pronto. Ahí tú dices que por esa razón ese un vector no preenche su plano. ¿Por qué? Porque basta pegar un vector que no esté en la línea L, la línea gerada por V1, beleza? Já sabemos agora que dois vetores sí podem gerar o plano cartesiano. Basta pegar esses dois vetores no paralelos. Então, se tu pegas dois vetores, vamos escrever aqui. Se tu pega aqui, espera aí, deixa eu fechar aqui a porta. Voltei a fechar, estava se batendo aí. Então, olha só, se tu pega dois vetores aqui, U e V, né? São dois vetores não paralelos, não existe uma linha que pase por cero sobre a cual esos dos vectores ambos descansen. Entonces son dos vectores no paralelos. Entonces la idea es que esos dos vectores sí consiguen preencher el plano todo. O sea, dado cualquier vector no plano, esa ecuación vectorial, o sea, para todo P do plano, para todo P, la ecuación vectorial tiene solución única. Y por tanto, dos vectores no paralelos son una base para R2. O que restaría probar es que tres vectores, embora possam gerar o plano. Por exemplo, se eu pego três vetores
digamos que pego 3 vetores aquí. V1, V2, e eu pego esse vetor aqui, V3, então eu estou numa situação em que eu tenho 3 vetores não nulos, porém todos paralelos, 2 a 2 paralelos. V1 paralelo com V3, V1 paralelo com V2, V2 paralelo com V3. Então, 2 a 2 eles são paralelos. Esses 3 vetores não geram um plano. Por quê? Porque basta pegar um ponto por fora da linha que por eles, ou seja, eu pego um vetor que não descansa na linha sobre a qual esses 3 vetores descansam, eu não teria solução para uma equação vetorial do tipo, do tipo assim, ó, x1 V1, x2 V2, x3 V3 igual a P. Nem a pau eu poderia encontrar esses números, né? Que substituindo por x1, x2 e x3, eu tivesse, né, uma soma vetorial que seja P, nem a pau. Por quê? Porque P está por fora dessa linha, né? Ok? De fato, eu peço para ti, né, criar, né, situações em que tu perceba que 3 vetores, embora possam gerar o plano cartesiano, essa configuração de 3 vetores não gera o plano nem a pau, mas cria tu uma configuração de 3 vetores que possam gerar o plano cartesiano, porém, haveria um problema, e o problema estaria na unicidade dos vetores, na unicidade da combinação linear, né? Faça com um exemplinho, para que você perceba, você mesmo, né, que embora 3 vetores possam gerar o plano cartesiano, o problema estaria na unicidade da equação vetorial, né? Beleza? Então, conclusão, em R2, bases estão formadas por 2 vetores no paralelos. Ou seja, em outras palavras, uma base em R2 é formada por qualquer 2 vetores que não sejam paralelos. É isso. Um exemplo, né? Um exemplo de uma base, né, em R2 seria o seguinte. Vamos usar esse símbolo aqui, ó. I, J, com I, o símbolo, né, usado para o vetor 1, 0, e J, né, o símbolo para o vetor 0, 1. Então, olha só. Então, digamos que isso aqui bom, isso I, isso aqui, J. Então, a ideia é que, dado qualquer P, P1, P2, esses 2 vetores são suficientes para preencher o plano. Isto é, todo P que eu pegue no plano é gerado a partir desses 2 vetores. Então, dá para perceber, por exemplo, que se esse P é esse vetor verdinho, né? Então, tu dices, sim, esse P se escreve como combinação linear única de algum múltiplo escalar de I com algum múltiplo escalar de J. Isso dá uma puxadinha aqui. Pá, 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 pá. Esse aí. E aqui puxo J. Pá, 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 pá. TJ, a suma vetorial desse vetor com esse vetor te dá o vetor verdinho.
Usando regra de Kramer, dá para ver quem é esse S e quem é T, né? Mas aí não precisa usar regra de Kramer. Por quê? Porque basta projetar o vetor P sobre os eixos. Ou seja, se o vetor P se projeta aqui, aqui tu tem que P1. E se projeta sobre o eixo Y, aqui tu tem P2. Então, nesse caso, P sempre se escreve como a seguinte combinação: P1 I más P2J. Sempre. O sea que os escalares nesse caso seriam as entradas de P. Beleza? Então, dado qualquer P que tu escolher aí, como escolhe os escalares, tu tem que projetar pá. Então, esse P1 seria negativo, né? Ou seja, tu muda a orientação, né? Aqui, ó. Seria P1I, P1I. Aqui seria P2J. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma base para R2. Mas a ideia é que quantas bases existem em R2? Infinita. Infinitas bases. Basta pegar dois vetores no plano que não sejam que paralelos. E com dois vetores não paralelos, tu consegues, né, preencher o plano todo e de forma única. Um vetor não é suficiente, três podem ser demais. Beleza? Então, esse é o conceito, né, do que é uma base em R2. E nós agora faltaria, né, o que é uma base em R3 e para que bases servem, ou seja, qual é a interpretação geométrica, geometricamente, o que é uma base ao final de contas. Beleza? Então, muito obrigado e até mais.